Boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que Deus possa nos envolver trazendo-nos bênçãos de paz, de amor e de luz para nossas vidas, crescimento evolutivo, reflexões, meditação, para que nós possamos desenvolver os nossos valores morais, os nossos valores espirituais. Na noite de hoje, embora cada um vai ver depois no seu horário no YouTube, nós trazemos as reflexões de Joana de Ângeles. Nós nos baseamos num livro chamado Momentos de Saúde. É um livro ímpar, de uma beleza extraordinária. Esse livro ele participa da série psicológica da Joana de Ângeles e, junto ao Momentos de Consciência, participam os dois livros também da série Momentos. Momentos de alegria, momentos de coragem, momentos enriquecedores, momentos de consciência, momentos de saúde e outros momentos também. Então, essa palestra é para a Associação Espírita Chico Xavier, para 27 de dezembro de 2024, em Passo Fundo. Então, vamos entrar no Momentos, e aí a gente vai falar sobre as reflexões que ela faz. Esse livro é um livro diferenciado porque são 20 capítulos. Antes de cada capítulo, Joana de Ângeles faz uma reflexão, como se estivesse fazendo uma reprogramação mental, uma reprogramação espiritual para cada um de nós. Então a gente vai fazer uma leve introdução com alguns tópicos retirados da introdução do livro e depois nós vamos pegar apenas os momentos de reflexão da Joana de Ângeles que antecede a literatura de cada capítulo. Momentos de saúde. A conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Então é bem interessante Joana de Ângeles trabalhar com esse quesito, dizendo que a saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Essa saúde integral é a saúde espiritual, é a saúde religiosa, é a saúde moral, é a saúde orgânica, né? Lembrando que nós podemos ter enfermidades e mesmo assim sermos saudáveis, mesmo assim termos a nossa capacidade de ser saudável. Conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, emocional e o psíquico num quadro geral de bem-estar constitui um grande desafio para a inteligência humana, que milenarmente vem recorrendo às mais variadas com complexas experiências que tem resultado em admiráveis e valiosas conquistas. Então é essa ideia, né, de conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico. Né? Para você ter saúde, você tem que ter saúde, não basta ter saúde orgânica, é necessário ter saúde mental, a saúde afetiva, da mesma forma, né? E na verdade, essa conquista da saúde é um grande desafio para a inteligência humana, né? E aí ela vai trabalhar exatamente com esses valores que faz milhares de anos que nós estamos procurando a saúde orgânica, psíquica e espiritual. Então, a partir dessa visão, desse vislumbre, é que nós nos desenvolvemos. E aí todas as conquistas com as quais a gente trabalha, né? Desse labor específico, aliado a outros da ciência, apoiada à tecnologia, relativamente ao meio ambiente, aos fatores destrutivos, a vida humana atinge hoje os mais elevados índices de longevidade de todos os tempos. Hoje a expectativa de vida é de 70 e poucos anos, né? E se a gente for pensar há 50 anos, a perspectiva de vida era bem menor, né? De 40, 50 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? E aí as expectativas de vida são maiores por causa do avanço no campo da tecnologia também, da imunologia, e outras conquistas na área da medicina. Joana de Ângeles prossegue dizendo que, graças à inferioridade humana, permanecem os fatores de perturbação e desordem na área da saúde. Então, a Joana de Ângeles ela trabalha com as causas internas, com as causas interiores, né? Dentro desse aspecto é que a gente vai avançando, vai evoluindo
graças às conquistas espirituais do nosso tempo também, que auxiliam na saúde física e espiritual. E aí, quando a perturbação aparece na saúde, na área da saúde, aparecem as enfermidades dilaceradoras. À medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos do amor, constata que a saúde é uma conquista interior, que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Então é exatamente essa ideia da conquista, de você conquistar essa harmonia íntima. Joana de Ângeles termina a nossa reflexão dizendo assim: desejo participar desse abençoado esforço desenvolvido pelos sacerdotes da área da saúde. Apresentamos ao caro leitor essa modesta contribuição que nada inova, porém pretende fazer uma ponte entre as excelentes contribuições do conhecimento tecnológico com os ensinamentos sábios de Jesus Cristo e de Allan Kardec, diminuindo o abismo entre a ciência em si mesma e a religião, a fim de que avancem unidas, beneficiando as criaturas e a sociedade que marcham na busca de um amanhã feliz. Então, são 20 capítulos. A ideia é que dentro do espaço de 40 a 45 minutos a gente possa estudar a introdução de 10 capítulos, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de como a Joana de Ângeles trabalha essa questão da reprogramação mental. Nós vamos fazer uma alteração em ordem numérica, dizendo assim: o psiquismo divino flui através de mim. Nós vamos trabalhar com o conceito dessa forma. O psiquismo divino flui através de nós. Nós fizemos palestras em algumas sociedades espíritas com esse tema, e na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade a gente teve a opção de mudar a forma de abordagem para pegar no plural, né? O psiquismo divino flui através de mim, flui através de nós. Então nós vamos trabalhar dessa forma. Então Joana de Ângeles fala que o psiquismo divino flui através de nós. Deus nos sustenta e nos conduz em todos os dias de nossas vidas. Há um fluxo e refluxo de força que nos percorre o ser e impulsiona-nos ao prosseguimento. De nós depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submetendo-nos a essa força vital, tudo se nos torna possível, acessível. Poderemos chegar ao bom termo das nossas aspirações em paz. Então é essa ideia do fluxo divino percorrendo, fluindo através de nós, é importante, que nos dá essa dimensão de termos Deus em nós, participarmos do hálito de Deus, da respiração de Deus nas humanidades. Deus nos sustenta e nos conduz em todos os dias de nossas vidas. A ideia é de que Deus não nos abandona, Deus nos protege, Deus nos ama, Deus nos abraça. Ela fala aqui sobre o fluxo e refluxo de força que nos percorre o ser e impulsiona-nos ao prosseguimento. Então é essa ideia de prosseguimento, de desenvolvimento, né? De nós depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. É importante avançar. É importante andar através da perfectibilidade, do avanço da nossa perspectiva de vida. Então, de nós depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submetendo-nos a essa força vital, tudo se nos torna acessível. Poderemos chegar ao bom termo das nossas aspirações em paz. Como é importante a paz, da mesma forma que é importante o amor, a paz também é bastante importante no nosso desenvolvimento. O capítulo 2, Liberdade de Escolha, Joana de Ângeles aborda com a seguinte reflexão antecedendo-a. O pensamento divino, perdoem, o pensamento divino concedeu-nos liberdade de poder realizar todo o bem que desejamos. Na medida que a gente vai avançando, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai notando que a nossa liberdade de escolha vai se tornando maior. Existe maior possibilidade de a gente escolher aquilo que seja melhor para nós.
Ser feliz ou desventurado é-nos opção voluntária. Nós temos a opção de sermos felizes, de adotar a felicidade, de adotar a perspectiva de crescimento, né? E isso é importante para nós. Somos escravos da lei que nos enseja a progredir sem interrupção no tempo. Então, essa ideia da lei escravizando-nos é interessante, porque a obra de Allan Kardec trabalha exatamente com essa noção de perfectibilidade, de que nós um dia seremos anjos, né, que nós alcançamos. Eu fico pensando assim, nossa, a angelitude é tão longe, é tão distante. Eu pensando assim, se a gente chegar a espírito superior, a gente já deve agradecer a Deus, né? Os espíritos superiores são espíritos com avanço em diversas áreas do saber, da tecnologia, das coisas simples da vida também, né? Então, essa ideia de que a lei, ela nos conduz ao crescimento, ela nos conduz à evolução. O que sou ou o que serei depende de mim. O que somos, o que nós seremos, depende de nós. Dá essa ideia, essa dimensão da realidade espiritual, né? O que eu desejo espiritualmente para mim? O que eu quero em relação à minha vida? Né? O que eu quero em relação à minha família, à minha questão profissional, à minha questão espiritual? Né? Como é que eu vou exercitar a minha liberdade de escolha? E dentro dessa liberdade de escolha, então, é que a gente vai crescendo e avançando, evoluindo. A inspiração superior nunca me falta, porém sintonizar com ela será aspiração pessoal. Então, essa ideia de que a inspiração não nos falta, dá-nos exatamente essa dimensão de que com essa a inspiração pessoal, nós crescemos e avançamos em direção a Deus. Porém, sintonizarmos com ela será aspiração pessoal. Então, para que a inspiração nos abrace, é necessário que a gente possa ter a aspiração pessoal também, né? Essa ideia de que a gente precisa aspirar por Deus para receber o seu amparo. Construindo as estruturas existenciais da mente, torná-las realidade no percurso carnal. Então, essa ideia das estruturas da mente vai fazer com que eu procure tentar me entender como é que funciona, como é que é o meu funcionamento espiritual, como é que é o meu funcionamento orgânico, como é que é o meu funcionamento psíquico e mental. Dentro dessa perspectiva, eu vou tornando realidade essas estruturas da mente no percurso carnal. Capítulo 3, Fenômenos Renovadores. Joana de Ângeles aborda a introdução da seguinte forma: a presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Então, saber que existe os processos de crescimento, os processos de renovação, que a presença divina apoia-nos nos processos de crescimento, é importante para sabermos que nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Nós estamos nos mecanismos da vida, crescendo e se desenvolvendo. Cada momento constitui uma oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. Essa é a ideia da renovação, né? Você saber que existem erros que você erra. E eu acho que a gente tem essa questão de humanidade. A humanidade erra, o fator humano erra, e isso não torna a gente mais inferior ou menos inferior do que outros, mas torna a gente mais humano, né? Compreender a humanidade, né? Para que a gente possa avançar e crescer. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. Então, tudo faz parte desse processo de desenvolvimento, tudo faz parte do processo de crescimento. Joana de Ângeles fala que a poda renova, que a dor desperta, a aprovação educa, a alteração de comportamento propõe esforço. Então, essa é a ideia da renovação através da poda, do despertamento através da dor, da educação que a aprovação nos possibilita, e a alteração de comportamento propõe esforço, né? E aí a ideia é que ela termina a reflexão dizendo que assim: estou fadado à felicidade, que lograrei mediante renovação na luta, pois sou filho de Deus.
essa ascendência divina, reconhecendo que Deus está conosco, Deus nos abençoa, Deus nos protege e com Ele nós avançamos unidos ao pensamento do Criador. Capítulo 4, Liberação. Joana de Ângeles aborda o assunto da seguinte forma: a força divina perpassa pela minha mente e o meu corpo. Renasci em situação penosa para treinamento da evolução. As pessoas são conforme se comprazem, mas eu sou uma busca perene de harmonia. O mal que me fizeram tornarei um bem para mim. Não era intenção deles estigmatizar-me. Sucede que a seu turno foram vítimas e não sabiam fazer melhor. Assim eu os amo e serei livre para conquistar as metas da perfeição. Então é essa ideia, né, de que a gente consegue desenvolver essa força divina perpassando em nossa mente, perpassando em nosso corpo, né, tanto na mente quanto no corpo, para que a gente possa crescer. Essa ideia também de a gente renascer em situação penosa para treinamento evolutivo é muito interessante, porque às vezes a gente está numa família com o pai negligente, a mãe castradora, ou pais superprotetores, né, ou pais com mau humor, falta de cuidado, falta de carinho, né, e aí a gente fica pensando que cada um de nós está no lugar que precisa estar para desenvolver os seus valores. Todos os programas, quando você está num programa evolutivo, num panorama de crescimento, num panorama de evolução, na medida que você avança, mais são trabalhados os valores de planejamento para o seu crescimento pessoal, para o crescimento evolutivo de cada um de nós. Então é essa ideia de treinamento evolutivo, né, de crescimento para os nossos valores morais. As pessoas são conforme se comprazem, mas eu sou uma busca perene de harmonia. Ou seja, você tem que deixar o outro a oportunidade de ser como ele consegue ser, como ele deseja ser. Mas você deve buscar harmonia. A pessoa que conhece a doutrina espírita ou que conhece a doutrina cristã deve tentar se harmonizar com os arcanos divinos para que possa crescer, para que possa avançar. O mal que me fizeram tornarei um bem para mim. Ou seja, essa ideia de transformação. Quando nos fazem o mal, a gente transforma o mal num bem. Isso é plenamente possível de se fazer. Não era a intenção deles estigmatizar-me, marcar-me, machucar-me, né? Sucede que a seu turno foram vítimas e não sabiam fazer melhor. Assim eu os amo e serei livre para conquistar as metas da perfeição. A ideia da liberdade que a gente consegue conquistar diante das metas da perfeição. Capítulo 5, Saúde e Bem-Estar. O auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. Empenho-me em abandonar a acomodação e o desânimo, revigorando-me na prece e trabalhando pela conquista dos recursos superiores. Já vamos trabalhar agora esses dois. O auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas e refrigera a minha alma. Então, se a gente tem um pedaço desse Salmo 23, dá essa ideia da dimensão que durante os dias de nossas vidas, Deus nos ampara, Deus nos abençoa, Deus nos ilumina e nos encoraja. Empenho-me ou empenhamo-nos em abandonar a acomodação e o desânimo. Então, como é importante se liberar da acomodação, como é importante se liberar do desânimo, né? Revigorando-nos na prece, trabalhando pela conquista dos recursos superiores. Eu estou lendo o livro Amor, Imbatível Amor, e eu estava lendo hoje de tarde exatamente um livro que falava sobre essa questão do mau humor, né? E aí quando ela falou em terapia, eu falei, meu Deus do céu, a prece é a melhor terapia, porque às vezes você quer, a pessoa está com mau humor, você quer trazer uma piada, você quer trazer
alguma anedota, fazer a pessoa rir, e a pessoa muitas vezes ela se sente culpada porque ela não consegue rir, né? E aí a Joana de Ângeles trabalha com a ideia da bioenergia também, né? Então, para ter saúde e bem-estar também é preciso bom humor, né? Saber desenvolver esse recurso espiritual do bom humor, né? Para que a pessoa possa crescer, para que a pessoa possa se desenvolver. E aí ela fala sobre a revigoração da prece e trabalhar pela conquista dos recursos superiores. Às vezes o mau humor ele se expande em função de questões do inconsciente ou do consciente, mas pode ser influência obsessiva também. Por isso que é importante trabalhar a conquista dos recursos superiores, para que você possa se dar a chance da autotransformação e da automelhoria. As sombras que nos envolvem permanecem porque as sustentamos com o pensamento. Então, as sombras que me envolvem, às vezes, permanecem porque eu estou sustentando com o pensamento. Então, eu preciso transformar a minha forma de percepção da vida e a forma de sustentação do pensamento, né, para a minha transformação. Serei o sol do esforço pessoal e, banhado pela divina luz, me restaurarei sendo feliz. Então, a ideia de você vencer a sombra com o sol da plenitude, com o sol de Jesus amparando a sua vida, banhado pela divina luz que nos restaurará, sendo feliz, tendo a escolha, então, de você desenvolver a felicidade dentro de si mesmo. Amor acima de tudo, o amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo que passo a amar. Descubro-me em falta para com Deus e para com o meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me, regozijando-me no amor que é a meta essencial da vida. Então, saber que o amor divino nos inunda de paz é importante, exatamente para ter essa ideia de que nós não somos abandonados, nós estamos protegidos por Deus. Sua presença conduz-nos ao próximo que passo a amar. E essa conquista do amor ao próximo, ela primeiro exige contiguidade, proximidade, companheirismo, fraternidade. E eu acho que na medida que a gente vai trabalhando esses valores de afetividade, o amor ele vai se demonstrando devagarinho relativamente aos processos cósmicos da vida. A gente fica pensando assim, por exemplo, quando você vai fazer uma compra no cartão de crédito, você fica pensando assim, eu tenho condições de comprar o que eu desejo sem usar o cartão de crédito, pagando de uma vez só, ou tem que pagar em várias vezes? E a virtude ela funciona da mesma forma. Quando eu quero ter a virtude da sabedoria, a virtude da humildade, a virtude do amor, a virtude da bondade, a virtude do companheirismo, a virtude da fraternidade, cada virtude que eu tenho, eu devo me perguntar como é que eu posso conquistar essa virtude agora? Quais são as ferramentas de que eu disponho? Quais são as ferramentas de que eu disponho para conquistar essa virtude, né? E aí a gente fica pensando assim, como é que é o processo cósmico de evolução? Paulo de Tarso, em 3 anos, se transformou de Saulo a Paulo e se transformou no maior pregador cristão de todos os tempos. Depois dele vieram milhares de homens e mulheres e nem todos se desenvolveram da mesma forma. Então, como é que é essa questão? Não basta apenas ver Jesus, entrar em contato com ele, entrar em contato com sua mensagem, mas saber que cada um de nós tem os seus valores pessoais, os seus valores de conquista, dessa conquista de amar o próximo, amar a Deus e amar a si mesmo, né? É importante saber que muitas vezes a gente vai descobrir que a gente está em falta para com Deus e para com nossos irmãos. E aí, dentro desse aspecto, a gente vai desenvolvendo os nossos valores, mesmo com débitos em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. Por fim, amo-me e renovo-me, ou seja, amamo-nos e renovamo-nos, plenos, regozijando-nos no amor, que é a meta essencial da vida. E a gente vai
para a conquista do aquilo que é essencial. Tem uma ideia de que quero ver se talvez eu possa desenvolver uma palestra sobre os níveis de consciência. É um texto que tem no livro não me lembro o nome do livro agora, eu vou falhar. Ele fala sobre o essencial, ele fala sobre os níveis de consciência de Gurdjieff e de Robert de Hoppe. Bem interessante a palestra também. E a ideia, o essencial da vida é sermos plenos, né? Plenos de amor, plenos de felicidade, plenos de alegria. Posses. O poder divino enriquece-me do necessário a uma existência feliz. Sabermos que nós estamos no lugar certo, na família certa, no trabalho certo, para o nosso desenvolvimento, para a nossa existência feliz é interessante, né? E aqui a Joana de Ângeles, ela trabalha na próxima frase com esse conceito de que o que me falta certamente não é importante, não me faz falta, né? Logicamente, quando a gente estuda sobre a questão da felicidade, sobre a questão do prazer de ser feliz e mesmo da saúde, a gente vai ver que os recursos financeiros, os recursos econômicos são importantes também para a felicidade. Então, para a maioria das pessoas que tem a possibilidade de ver uma palestra pela internet, pelo YouTube, seja através do seu smartphone, seja através do computador, seja através de uma TV Smart, são pessoas a quem tem uma possibilidade de crescimento e avanço na era da tecnologia de uma forma que possa crescer com os recursos que tem, né? Então é importante a gente saber que na medida que a sociedade se cristianiza e que ela avança positivamente, o governo e as estruturas financeiras, econômicas, sociais, filantrópicas se organizam para que possam amparar as pessoas no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de crescimento, né? Então, para a maioria de nós, o que nos falta não nos faz falta, ou seja, nós podemos viver com os recursos que nós temos. Joana de Ângeles fala assim: diante das pessoas encarceradas na insatisfação, que possuem coisas inúteis, embora disputadas, eu disponho dos recursos do discernimento para a conquista da saúde e da paz. Como é importante o discernimento, como é importante a reflexão para a gente conquistar a saúde e a paz, né? Como é importante. A posse real nunca me será tomada, e esta eu a deverei lograr. Qual é que é a posse real? A virtude, seja ela qual virtude for, a humildade, a compaixão, a misericórdia, a piedade, o amor, que é uma conquista mais, sob o meu ponto de vista, naturalmente outras pessoas vão achar mais fácil, mas o amor de plenitude, ele é mais difícil de ser conquistado, ele precisa de várias existências. Para você ser um ser que ama com todo o seu carinho, com toda a sua evolução, precisa de vários momentos evolutivos, de reflexões, né? Então, a conquista da saúde e da paz. A posse real nunca me será tomada, esta eu a deverei lograr. No capítulo 8, Joana de Ângeles fala sobre as insatisfações e utopias. O estímulo divino emula meu avanço, ou seja, nós temos a emulação, o estímulo para que a gente possa avançar. As leis de incessante mudanças funcionam em toda parte, ensinando-me renovação e progresso. Como é importante a gente passar pelo processo da autorrenovação, de você progredir, avançar espiritualmente, né? Sou acionado por uma energia superior que me propele para as cumeadas da vida. O vale é sombra e a montanha conquistada é luz. Tem um livro que é um livro da Joana de Ângeles também, Vitória sobre a Depressão, se não me engano. Tem uma das capas do livro que é um ser, uma pessoa caminhando na montanha e chegando próximo do cume.
essa ideia de ascensão, de reflexão, de você fazer uma coisa que você nunca fez, né? Que é fazer uma caminhada, fazer uma trilha, subir uma montanha. Claro que para a maioria de nós isso é uma questão difícil de fazer, mas a ideia da mente, de você ter contato com a natureza, dá essa ideia da dimensão de que o vale é sombra e que a montanha conquistada é luz. E você precisa conquistar a luz pessoal. Satisfeito, saudável e pleno, sou estimulado a vencer e crescer. Então, estarmos satisfeitos conosco mesmos, saudáveis e plenos, vamos vencer e vamos crescer. Capítulo 9, perante a consciência. A consciência divina irriga-me com paz. Saber que Deus ele nos sustenta, nos pacifica, nos deixa mansos de coração e frágeis e lindos, conforme as crianças são, dá-nos essa ideia da dimensão da realidade espiritual, que é muito superior àquilo que a gente imagina em se referindo aos bons espíritos. Os meus equívocos são elucidados e acalmam-me. Olha só como é importante a gente ter essa questão da elucidação dos equívocos, né? Saber que a gente erra, né? Reconhecer os nossos erros, reconhecer as debilidades de caráter, as deficiências, as dificuldades que a gente tem, né? E isso nos acalma, porque a gente consegue aceitar a nossa realidade pessoal, aceitar a nossa realidade espiritual. Então, os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. São imensas as possibilidades de equilíbrio. É essa ideia de que à medida que os séculos vão passando, o ser humano vai ganhando liberdade, vai ganhando livre-arbítrio, fora alguns casos de expiações em que as pessoas não têm o livre-arbítrio específico de suas vidas, né? Diante de mim, o presente elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento, servindo-me de suporte para o crescimento interior. Então, o passado são essas lições aprendidas, são as memórias. O passado é feito de memórias. E o futuro, que é feito de expectativas, o futuro também é feito de memórias afetivas, memórias em que a gente deseja, a gente lembra daquilo que você consegue lembrar daquilo que você deseja. Você consegue lembrar daquilo que você gostaria de fazer. Se você gostaria de fazer uma pós-graduação, se você gostaria de fazer um curso superior, se você gostaria de fazer um curso técnico, pensando isso só no crescimento profissional. Mas fica pensando assim, meu Deus, como eu gostaria de participar de uma turma do ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita, ou do estudo aprofundado da doutrina espírita, como eu gostaria de participar de um curso do Cristianismo Rede Vivo, que a Federação Espírita Brasileira já está disponibilizando, como eu gostaria de trabalhar e estudar na mediunidade, estudo e prática da Federação Espírita Brasileira. São coisas, são desejos que você, ao se aproximar de uma sociedade espírita, você diz, olha, eu gostaria de estudar na sociedade espírita, eu gostaria de crescer aqui. O que eu posso fazer? Quais são as oportunidades que o Centro Espírita me dá para que eu possa crescer e servir? Porque na medida que a gente vai crescendo, vai se tranquilizando, a gente vai desejando também o crescimento perante Deus e perante nós mesmos também, né? Para que a gente possa servir com alegria e amor. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. E há essa ideia de que perante a nossa própria consciência, nós precisamos confiar e nos renovar, tranquilizando-nos no bem. E aí nós entramos no capítulo 10, vai dar tempo de a gente fazer mais alguns capítulos, mas a gente já entra no capítulo 10 que diz o seguinte: a verdade é libertadora, a verdade divina penetra-nos e transforma-nos. Então é exatamente essa ideia de transformação, de penetração da luz em nossas vidas. Ao deixarmos-nos impregnar, renovamo-nos e todas as acusações que nos fazem os frívolos e os maus não nos atingem, não nos perturbam. Essa ideia de conquista do equilíbrio psicossocial,
psíquico, social e emocional e afetivo, né, e religioso também, né, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, né, dentro desse aspecto de desenvolvimento. Permito-me seguir a trilha da libertação com entusiasmo e paz. Aí que a gente falou da trilha, né? Fazer trilha, a trilha da libertação. Então, ou seja, uma trilha que você vai fazendo e você se liberta, você se entusiasma. É uma questão de você sair dos condicionamentos cotidianos para você fazer uma realidade espiritual para a sua vida, para a vida do seu próximo diferenciada. A verdade divina inunda-me a consciência, penso e ajo com correção. E aí a verdade iluminando-nos para que a gente possa pensar e agir com correção. A tragédia do ressentimento. O perdão divino dulcifica-me, acalma-me. Então, a ideia de que a gente precisa do perdão divino, tanto quanto os outros precisam também, é importante para que a gente possa ter uma dimensão da nossa realidade espiritual. Nós precisamos do perdão, então perdoa-nos, Senhor, assim como nós temos perdoado. Quem perdoa esquece, quem perdoa ama, quem perdoa compreende, quem perdoa abraça. Claro que essa realidade do abraço à pessoa quem a gente fez mal ou quem nos fez mal não é uma questão simples de se fazer, mas pode ser desejada para que a gente possa iluminar outras vidas em nome de Deus. O perdão divino dulcifica-nos e acalma-nos. Dá-nos dimensão do poder terapêutico do amor, ou seja, é o amor em ação. O perdão é o amor em ação. Passo a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente, correta, positivamente. Supero os ressentimentos que nos martirizavam. Superamos os ressentimentos que nos martirizavam. Então, essa é a ideia de você superar o ressentimento. O ressentimento é um sicário da alma. Ele vai dar essa dimensão de inferioridade, de pequenez, de sofrimento psicológico adotado pela pessoa, né? Começam-me a renovar-me sem as algemas que nos prendiam ao passado. Então, as algemas que nos prendem ao passado, né? Às vezes é uma realidade, né? Recupero a alegria de viver e ser natural, amando todos com ternura, mesmo aqueles que me não correspondem ao sentimento da afetividade. Então, essa ideia da espontaneidade, né? É um dos trabalhos, dos itens que a Joana de Ângeles trabalha nas suas obras, é a ideia da espontaneidade, de ser natural, de conquistar essa naturalidade, né? Para que eu possa ser uma pessoa tranquilo, né, diante da vida, né? Recuperar a alegria de viver, né? Que às vezes a gente não tem essa alegria de viver. Amando todos com ternura, conquista do amor, né? Mesmo aqueles que me não correspondem ao sentimento da afetividade. Tudo agora está bem comigo porque eu estou de bem com a vida. Sentir que você está de bem com a vida é importante para a própria vida. Percepção extrafísica. O psiquismo divino abre-me os penetrais do infinito e deslumbro-me. Saio da limitação na qual me asfixio e estertoro para a grandiosidade da vida, onde me expando. Ou seja, a conquista da mediunidade, a conquista da percepção extrafísica deslumbra-nos, né? É como você mergulhando no infinito, você descobre verdades, coisas que sem a percepção mediúnica, sem a percepção da paranormalidade, da uma perspectiva de você mergulhar na mente cósmica, você não consegue atingir, né? E essa ideia da transcendência, né? Da transpessoalidade, né? A gente vai falar da psicologia transpessoais, onde você vai descobrir que a mente não está somente no seu cérebro. A mente é algo além do seu cérebro, é uma realidade pessoal maior, né? E aí a gente desperta para a grandiosidade da vida, onde a gente se expande. Mergulho no mundo interior
e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras, sem névoa, de onde procedo e para onde retornarei. Identifico-me com meu Pai, liberto-me, né? E aí nós vamos trabalhar o recurso da oração, em que a Joana de Ângeles fala assim: a fonte divina de energia é alcançada através da oração, ou seja, através da oração eu me conecto a Deus, né? Pedindo as suas bênçãos de paz, de amor e de luz. Penetro-lhe o fulcro enquanto oro e revigoro-me com as forças que me invadem. Então, enquanto eu oro, eu vou me revigorando com as forças que nos invadem. Essa perspectiva de fluido vital, a gente fica imaginando, será que as pessoas que oram mais têm mais fluido vital? A gente não sabe exatamente se tem, mas a gente sabe que tem uma qualidade de vida emocional e espiritual melhor, né? Que é a questão da sintonia com o fulcro gerador, que é Deus, né? A energia superior restaura-nos. O equilíbrio e o campo vital se recompõem, sustentando-nos o ser. Oro e elevo-me a Deus. Assim pairando, embora por momentos acima das virtudes, das misérias humanas. Então a ideia de você se libertar das misérias humanas, né? E dos processos de crescimento, né? E aí a gente vai terminar então com o capítulo 14, Dias de Sombra, em Joana de Ângeles fala: a luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimavam sitiar-me na amargura. Então a ideia de que a luz ela vence as trevas, né? E ela está falando das trevas exteriores, ou seja, energias espirituais que podem estar nos influenciando psiquicamente e negativamente. Deixam-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me melhor, ensejando viver melhor o programa da existência. Descobrir o seu programa existencial. Descubra o valor da sua vida, descubra por que você vive, né? Qual é que é a sua realidade pessoal, por que você está aqui na Terra, né? Se você descobrir, depois você me conta, né? O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. O pessimismo desaparece, porque você vai ter uma qualidade de vida maior. E a irritação se acaba porque você se torna um manso de coração, um puro de coração, né? Conquistando a mansuetude e a pureza de coração. Estou destinado ao êxito que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. E aí a gente trabalha com esse último conceito de que a luz externa, ela nos causa tranquilidade, ela nos dá possibilidade de estudo durante a presença da luz, e a luz interior, ela nos conquista. Meus amigos, uma imensa satisfação gravar mais uma vez para o canal da Associação Espírita Chico Xavier. Um carinho muito especial pela Marinês, que sempre nos acompanha e diz assim: olha, grave as suas palestras que a gente gosta de você. Então a gente fica muito encantado com isso, né? Um carinho muito grande por todos vocês. Pedimos a Deus, nosso Pai, que possa abençoar cada uma das pessoas que está em contato conosco através do canal Espírita da Associação Espírita Chico Xavier. Pedimos que Deus abençoe a cada um de nós e desejamos uma boa transição de ano de 2024 para 2025. Um Feliz Natal para todos nós, que hoje ainda é Natal. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.